Oi, gente, tudo bem? Eu acho que eu estava mutado e eu falei tudo isso mutado, mas enfim. É, boa tarde, boa tarde. Hoje a gente tem I-118. Hoje a gente tem I-118 EJs, né? 118 pessoas e muitas EJs, enfim. Boa tarde, Médicos Paulista, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, né? Depois eu já falar isso de novo. Eu sou o Dani. Eu estou atualmente na família FEGESP, na área de gestão de operações. E, enfim, hoje eu vou facilitar para vocês sobre modelo de negócios, né? Sobre inovação de modelo de negócios. Eu e o Scarpa, e também a da família. Se quiser se apresentar, Scarpa? Ou não, tudo bem, deixa no Oi, final. gente, tudo bom? Eu tava desmutando aqui. Meu nome é Scarpa, eu sou do time de formação empreendedora da família. Como o Dani tá falando, a gente não, né? O pessoal da City vai apresentar um case hoje pra gente. Bom, pode continuar aí. Boa. Então, trazendo um pouco do flow do evento, assim, do flow dessa pauta, para vocês entenderem, assim. Eu mandei o link para vocês, vou mandar de novo, porque eu estava mutado, né? Então ninguém entendeu nada, provavelmente. Dessa plataforma, chama Mente. E ó, é a ideia, né? Tem uma perguntinha só, e é para vocês escreverem, assim, né? Pô, quando a gente fala de modelos de negócios, de inovação, assim, qual é a maior dor que a minha J enfrenta hoje, assim? Então a gente tem aqui muitas EJs do Médio Paulista e muitas realidades diferentes, mas vamos ver se tem dores parecidas, assim, né? Então, podem escrever, assim, ao longo da pauta, ao longo do EASE, e o Ricardo vai apresentar para a gente. E, enfim, quando terminar o EASE, eu vou mostrar para vocês as 3 maiores dores, e vocês escreveram, e a gente vai começar a construção seguinte a partir disso, né? Então, já apresentando, e aí, se você quiser se apresentar, Ricardo, a pauta toda sua. Pronto, eu só desativando o microfone aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, estar podendo falar um pouquinho de como o City vem trabalhando nesse ano e como a gente pode, de fato, estar dando alguns insights para vocês. Me apresentando, né? Meu nome é Ricardo Rocha, eu sou hoje presidente do City. Inclusive, um erro comum é o City, não a City. Acho que é a maior confusão que rola no MEG assim, em relação a gente, né, obviamente. Mas hoje, como o Dani falou, eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho de como o City vem trabalhando esse ano e como a gente se adaptou também para essa realidade de coronavírus e da crise consequente disso, certo? Dani, eu vou pedir só para tu me ajudar. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Ah, consegui agora. Acho que eu não estava como apresentador. Pronto. Posso só dar umas coisinhas antes? Por favor, à vontade. Bom, gente, só alinhando, se vocês quiserem fazer pergunta, escrevam no chat. Logo no final da apresentação, a gente consegue fazer algumas 2, 3 perguntinhas, talvez, para o Ricardo. E aí, logo depois, a gente vai continuar tocando o momento de construção com vocês. Então, não saiam logo após o case, beleza? É isso, pode continuar. Show. Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho já? Sim, tudo certo. Pronto, perfeito. E aí, pessoal, antes de qualquer coisa, né? A gente tá um pouquinho distante, até esse período de quarentena, aí já começando até a trazer algumas provocações. É interessante, né? Como, apesar de todas as dificuldades que o período trouxe, ele trouxe também uma certa proximidade, né? Então, é uma felicidade muito grande estar com vocês aqui, e provavelmente não estaria se não fosse essa quarentena, né? Então, enfim, aí falando um pouquinho sobre nós. A gente, para quem não conhece, nós somos uma empresa júnior de tecnologia. A gente está ligado ao Centro de Informática da UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. E a gente gosta de se definir como um time formado por mentes muito diversas, que preza por, de fato, estar criando, concebendo, né, soluções assertivas e inovadoras para o mercado. Então, eu acho que a gente tenta fugir um pouquinho do que é o padrão de uma empresa geral de tecnologia, de estar pegando demanda e traduzindo isso em código, desenvolvendo de fato, para estar de fato concebendo negócios e, a partir da tecnologia como um meio, está tornando de fato possível esse negócio sendo inovador, ele está de fato na realidade que hoje o mundo necessita, certo? E aí, trazendo só um pouquinho mais sobre a gente também.
A gente gosta de se definir por esses 4 pilares. Eu vou falar muito para vocês de inovação toda hora aqui. Então, eu não vou falar só sobre o modelo de negócio, eu vou falar sobre como a gente está fazendo a gestão interna dos nossos times, eu vou falar sobre como a gente está tratando com nossos clientes, nossos parceiros. E a palavra inovação sempre vai aparecer, porque de fato isso é uma coisa que está no nosso sangue. E a gente entende que a gente tem que ser adaptável, a gente tem que estar sempre na vanguarda para estar sempre trazendo a mudança e não sendo passivo a ela, sabe? E para isso acontecer, a gente de fato entende que uma coisa que é inalienável praticamente é a diversidade, certo? Então, diversidade no que se diz, a maneira de pensamento, a cursos que a gente vai trabalhar, a cores, a orientação sexual, a religiosidade, a tudo. O que a gente quer é, de fato, ter mentes diferentes, olhando para o mesmo problema, sob perspectivas diferentes, para estar conseguindo, de fato, inovar, certo? E inovação tem uma premissa muito forte para acontecer, que é da experimentação. E eu acho que isso talvez seja a maior dica que eu vou dar para vocês, assim, para todas as EJs, que é, de fato, se dar ao luxo de experimentar, sabe? A gente tem essa possibilidade, talvez até um conforto maior do que em empresas que não são, que estão no mercado sênior, né? Porque a gente tem um espaço muito confortável para estar experimentando, para estar tentando, para estar errando e enfim, ressignificando para estar conseguindo fazer coisas novas, sabe? Então, eu acho que o maior erro que a gente pode cometer, e essa área e todo esse contexto de coronavírus, acho que vem como um tapa na cara nesse sentido também, é que a gente não pode estar sempre fazendo as mesmas coisas, sabe? Eu vejo muitas EJs, parceiras nossas, que fazem os mesmos serviços há 20, 30 anos quase. Então, assim, pô, o que de fato a gente está trazendo de novo, sabe? Como é que a gente está se atualizando? E tudo isso, né, a gente de fato traz para trazer uma transformação digital para nossos clientes. Então, transformação digital está dentro do nosso coração, está no nosso sangue, para de fato a gente tá, enfim, disseminando isso para a maioria para a maior quantidade de pessoas possível, certo? Eu trouxe para vocês aqui alguns serviços nossos, não são todos os serviços, para vocês terem noção, essa questão de adaptabilidade, de inovação, ela é tão de fato intrínseca aos nossos valores que, assim, esse slide aqui de serviços, eu acho que já apresentei ele umas 10 vezes esse ano e nenhuma foi igual, praticamente. Porque a gente está sempre em constante atualização deles, certo? Então, só dando um overview muito rapidinho do que a gente faz. Basicamente, a gente faz o desenvolvimento de softwares, certo? Então, sites, sistemas web, aplicativos, soluções mobile. E a gente tem sempre como um serviço diferencial também, que a gente chama do processo de concepção de soluções, que é, de fato, concebendo, criando e sistematizando negócios e soluções digitais para esses negócios, certo? Então, é um serviço bem interessante que hoje tem sido nosso core business, inclusive. E, enfim, agregado a isso, a gente também tem um que a gente chama de programa de geração de MVPs e de business models, ou seja, modelo de negócios, que basicamente são programas rápidos para a gente estar pegando as dores dos clientes e estar lançando um MVP no mercado da maneira mais rápida possível. E também criando, agregado a isso, um modelo de negócios, né? Estruturando um modelo de negócios, mesmo que bem inicial para alguns clientes. E o nosso último serviço daí é o de geração de premissas de inovação. É um serviço muito interessante, novamente voltando à palavra inovação, onde a gente chega em grandes organizações, a exemplo da Riachuelo, isso tem sido um serviço que a gente tem feito com eles bastante, que é a partir de algumas premissas da organização, a gente gerar premissas de inovação para que a empresa esteja sempre se adaptando e na vanguarda do desenvolvimento, certo? Então, para estar sempre à frente e enfim, se inovando e estando à frente sempre. E aí, rapidamente, só para acabar a parte de contextualização, eu trago alguns dos nossos clientes. A gente tem a Riachuelo, como falei para vocês, a Baterias Moura, na Energia, a Ed Kearney, Deca, enfim, o próprio Porto Digital, que é um parque tecnológico aqui do estado de Pernambuco. Bem interessante, certo? Esses são os recortes dos nossos clientes. E aí vamos falar de número, né? Toda essa ideia que eu estou trazendo para vocês é um pouquinho para contextualizar de como o City era e como a gente tem tentado mudar esse mindset, não só no nosso momento de crise, mas desde o final do ano passado para o começo desse ano, tentando mudar para, de fato, a gente estar fazendo serviços mais interessantes, mais assertivos e que tragam mais impacto para os nossos clientes, certo? Então, para vocês terem noção, em 2018, o City tinha, nesse momento, o melhor faturamento da história, que foi um faturamento de 114 mil reais. Foi um faturamento legal, é um faturamento muito considerável, assim, se a gente pensar na realidade de empresas juniores.
Mas, de qualquer forma, a gente pensava que precisava fazer mais. E para isso a gente precisava mudar, sabe? A gente não tinha como fazer mais fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Então, no ano de 2019, a gente tentou mudar completamente o nosso modelo de negócios. E não vou dizer que eu consegui mudar completamente, porque não é verdade, mas a gente conseguiu, de fato, estar trazendo diferenças de como a gente fazia as coisas e como a gente lidava com alguns estímulos. E os estímulos que a gente dava para os nossos clientes e para o mercado. E conseguiu quase que triplicar o nosso faturamento, sabe? Então, a gente conseguiu fazer um faturamento aí de 281 mil reais. E aí, esse ano, a gente pegou e fez, poxa, como é que a gente vai fazer tão bem quanto a galera do ano passado, né? Que, inclusive, me inclui, assim, de quase triplicar o faturamento, de mudar de fato. Tipo, será que é possível? Será que tem como mudar? E, assim, tem, sabe? E eu acho que os nossos resultados também, eles dizem um pouquinho sobre isso. Então, nesse ano... Calma. Nesse ano ainda não, certo? Sem spoiler. Isso aí depois eu falo para vocês depois. Mas é legal, vocês vão ver. Bom, e aí só para falar do que a gente tem tratado como estratégia desse ano, tem uma frase muito legal do pessoal, se não me engano, foi que eu li na Harvard Business Review, que diz o seguinte: se sua estratégia ela não puder ser reduzida em um slide, sua estratégia já está ruim, certo? E aí a gente meio que, obviamente que isso não é a estratégia completa, mas a gente conseguiu compilar a estratégia toda em uma frase, que é tudo é produto. E o que significa tudo ser produto, certo? Tudo ser produto significa a gente estar tendo que conceber esse produto, desenvolver esse produto e acompanhar ele durante o longo tempo, certo? Durante o longo prazo, que diga. Então, o que significa? Significa que não dá para ficar o mesmo. O produto ele tem que ser evoluído, o produto ele tem que mudar, o produto ele tem que melhorar. A gente precisa de inovação constante, mas também fidelização. Ou seja, a gente precisa estar com as pessoas ali muito bem encaixadas, muito bem em comunicação com os clientes e entre si para tornar isso possível no longo prazo, sabe? É perder um pouco da ideia de fazer um projeto e NPS 10, 9 e tchau, sabe? É de fato tentar construir uma coisa junto com o cliente. Então, inclusive, eu vou falar para vocês depois que a gente tem tentado ao máximo perder essa ideia mudar a ideia de um cliente para virar de fato um parceiro, sabe? Para estar co-construindo as coisas e não construindo para. Inclusive, essa é uma das habilidades que tem uma literatura muito legal, que chama o livro Audaz, de Maurício Benvenuti, que ele fala das 5 habilidades para o futuro, né? Das organizações e das pessoas. E uma delas é: não construa para ninguém, construa com as pessoas. Isso tem sido bem interessante também no nosso serviço, a gente tem agregado isso bastante. E aí, esse aqui é só um recorte do que eu falei para vocês, daqueles 3 passinhos de ver as coisas como produto. A gente está sempre concebendo com o nosso processo de concepção, a gente desenvolve, né? E depois a gente acompanha no mercado. Para vocês terem noção, a gente tem feito um trabalho muito legal com o Riachuelo, como eu te falei para vocês, onde a gente concebeu para eles todo o ambiente de compra dentro das lojas Riachuelo. Dentro das lojas que eu falo, tanto em loja física quanto em loja digital também, certo? Então a gente estabeleceu uma estratégia omnichannel para eles. E agora isso vai ser desenvolvido, certo? Só que eles vão desenvolver. Só que aí para de fato a gente conseguir acompanhar essa solução, o que a gente propôs e eles propuseram de volta para a gente vai estar lá dentro da Riachuelo como PMO do projeto para ser de fato o articulador com todas as áreas. Para vocês terem noção, são acho que umas 5 gerências da área de TI lá que a gente vai estar coordenando para estar tornando o projeto de fato uma realidade, sabe? Enfim, é uma vitória muito grande, bem interessante. Mas e aí, né? Estamos falando do começo do ano, de estratégia, do nosso processo, mas vamos trazer para a realidade, pô. Como é que ele desdobrou de fato isso nessa crise, né? Com essa loucura toda do coronavírus. Como é que e agora, Juninho, né? E agora, o que a gente faz? Assim, logo quando a crise começou, ou quando a gente percebeu que ia chegar no Brasil, a gente sentou em lideranças, sentou em diretoria e tentou definir alguns pilares que, assim, a gente precisava fazer, precisava alterar com toda certeza, certo? E esses pilares foram o seguinte: primeiro foi o modelo de negócios. Então a pergunta era basicamente: como é que a gente vai adaptar nosso modelo de negócios? Como é que a gente vai inovar nele para estar à frente nessa crise? Para não ser prejudicado por ela e sim trazer uma oportunidade dela. O segundo foi: como é que vai funcionar nosso trabalho interno? Poxa, tá todo mundo... A gente tava, assim, até interessante, porque no começo do ano a gente tava super numa visão de trazer as pessoas para trabalharem juntas presencialmente.
Como a gente é J de tecnologia, o pessoal já tinha um pouquinho dessa pegada de trabalhar home office e trabalhar por call e tal, mas a gente sentia que não era o mais interessante, sabe? Que de fato a gente não conseguia trazer talvez vamos lá, uma convivência tão legal e os projetos ficavam mais devagares do que deveriam ser. Então, assim, foi total um switch, né? A gente ter que voltar com mais força ainda para o home office depois. E isso necessitou um trabalho interno muito, muito importante. E, além disso, nosso trabalho externo, né? O trabalho externo no que diz respeito aos nossos clientes, nossos parceiros, o que é que a gente vai fazer em relação a eles? Como é que a gente vai manter, de fato, essa relação que traga frutos e que traga aquela ideia de acompanhamento, aquela ideia de fidelização que eu tinha falado para vocês. Então, de passo em passo, o que é que a gente fez no nosso modelo de negócios? A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, a gente precisa estar muito de olho nas oportunidades. Então, crise é sinônimo de oportunidade. Inclusive, tem um ditado chinês, ditado não, literalmente o significado da palavra crise em chinês também é exatamente a mesma palavra do que oportunidade. Então, a gente precisa olhar dessa forma, sabe? A gente precisa ver oportunidades e estar vislumbrando elas para dentro do City. Não é pensar que é infactível, não é pensar que não dá porque nós somos EJ, não. É trazer para dentro de casa. É de fato estar tentando executar. É dando a cara a tapa, de fato. E para isso, né, a gente fez, a gente faz muitos serviços e é massa, a gente vai continuar fazendo serviço, mas, por que a gente não tenta olhar também as coisas como um produto, de fato, como a gente falou lá atrás, né? Então, quais são os nossos produtos? Então, tem sido muito interessante, porque a gente está estudando bastante o mercado e a gente percebeu que, principalmente as pessoas autônomas, os pequenos empreendedores, pequenos e médios, eles têm uma dificuldade muito grande ainda com essa parte de digitalização. Tem muita gente sofrendo porque não consegue oferecer o valor que oferece presencialmente por meio online. Então, do mesmo jeito que a Magalu está trazendo essas pessoas para dentro da interface deles, do mesmo jeito que o pessoal da Americanas está fazendo isso, a gente fez, como é que a gente pode impactar com esses pequenos empreendedores? O que a gente está tentando lançar é o seguinte, a gente está tentando lançar um kit de digitalização básica para essas pessoas. Então, o que acontece? A gente está fazendo basicamente um valor simbólico, não simbólico, né, mas um valor baixo, um valor acessível para essas pessoas e está oferecendo para elas o que é necessário para se digitalizar e continuar vendendo o que você vendia. Óbvio que isso funciona em algumas realidades, não funciona em outras, mas a gente está tentando capilarizar para dentro de alguns nichos para estar, de fato, ganhando e tendo assertividade no mercado e ajudando essas pessoas, sabe? Outra coisa muito interessante tem sido oferecer consultorias online rápidas sobre gestão de crise, sabe? Óbvio que assim, a gente não é uma empresa de gestão, certo? Então a gente é uma empresa de tecnologia, apesar de entender de gestão também. Como é que a gente pode agregar de fato esse mundo digital para as pessoas estarem entendendo um pouquinho de como gerenciar essa crise? Então a gente tem tentado fazer campanhas para trazer essas pessoas em contato com a gente e de fato tentar ajudar elas de uma maneira rápida e também barata, certo? E além disso, a gente está tendo que adaptar nossos serviços, né? Não tem como. Cada vez mais, assim, a gente precisa estar oferecendo mais valor, a gente precisa estar oferecendo mais rápido e, de fato, uma coisa mais adaptável para essas pessoas, certo? Então, eu acho que quando eu trouxe aqui lá atrás, aquela parte de experimentação, caiu muito sobre o nosso serviço, certo? Hoje a gente tem oferecido serviços que a gente não imaginava oferecer 2 meses atrás. E assim, foi dar a cara a tapa, total. Mas também não foi na loucura, 100%, sabe? Foi de entender o que a gente sabia, o que, é que a gente podia entregar para o mercado, e principalmente o que o mercado precisava para adaptar isso para eles e, de fato, tá trabalhando de uma forma mais assertiva com as pessoas. E, além disso, né, obviamente a gente está tendo que fazer nossos serviços completamente online, então 100% online. A princípio, a gente achou que não ia ser uma dificuldade tão grande, e a gente pensou, a gente é J Tecnologia, as pessoas vão tentar entender e tal. Mas não, se for uma dificuldade, foi. Mas agregar valor online é muito importante. E vocês vão entender depois um pouquinho como é que a gente está tentando manter pontos de contato muito, muito flexíveis, mas ao mesmo tempo muito constantes com nossos clientes, para deixar isso de fato bem interessante. E aí, partindo para o próximo pilar, é o de trabalho interno, né? Ou seja, o que é que a gente está tendo que fazer internamente dentro do City para estar conseguindo oferecer condições interessantes para as pessoas que estão aqui dentro. Principalmente em termos de engajamento, mas também em termos de acompanhar tudo que a gente está fazendo, né?
tô falando de mudar, de adaptar, de alterar nosso modelo de negócios. Eu não tenho como fazer isso. Isso não pode estar só na minha cabeça. Isso é pensamento estratégico. Isso tem que ser passado para todo mundo da EJ, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem feito é, de fato, capacitar os membros. Então, o que acontece? Os membros, assim, acho que como todo mundo, as pessoas se desesperaram um pouquinho quando rolou essa crise. Pô, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai funcionar? Então, assim, a gente, além de estar muito junto, muito próximo, a gente está tentando trazer conhecimentos externos, então, a partir de mentorias, a partir de um contato mais próximo com o conselho, principalmente a diretoria nesse caso, e também conteúdos externos e produzidos por a gente mesmo, para estar capacitando as pessoas para executar esses serviços da maneira diferente que a gente quer propor e também estarem vamos dizer assim, se tranquilizando que existe a possibilidade de a gente ir bem, sabe? E aí, até pensando nisso, eita, fugiu alguma coisa aqui. Problemas técnicos, pessoal, foi mal. Mas até pensando nisso, a parte de gestão em si, ela tem sido muito mais próxima, sabe? Então, o que a gente está fazendo? A gente trabalha num funcionamento de divisão por squads, e cada squad, ou seja, cada grupo de pessoas que está em um projeto, seja ele interno ou externo, eles estão tendo que se encontrar todos os dias, trabalhando em cima de um daily meeting e tal, e seguindo à risca todos os processos do Scrum, certo? Então, alguns poderiam dizer que é microgerenciar, mas a gente vê de uma maneira diferente. A gente entende que as equipes estão talvez até mais autogerenciáveis nesse tempo, mas que a gente precisa ter um contato próximo, sabe? Como a gente não está se vendo presencialmente, é muito importante que a gente alinhe as expectativas diariamente, que a gente tente manter uma constância no nosso trabalho e que a gente tente sempre estar engajando os membros para trabalhar, certo? E engajar os membros para trabalhar não é só cobrar eles de trabalharem, né? É também oferecer uma experiência legal de estar dentro da EJ, independente do core business da EJ. Então, uma coisa que tem sido incrível aqui no City tem sido as ações de engajamento. Inclusive, assim, não sei se o pessoal está aqui, mas eu gostaria até de parabenizar o pessoal de pessoas do City, estão indo muito bem, para estar, de fato, fazendo essas ações diariamente. Então, todo dia a gente tem pelo nosso Instagram interno uma interação. A gente tem de noite um momento de discussão, um momento de descontração. Tem sido muito interessante, tem sido, de fato, um momento que a gente mantém proximidade apesar de estar distante, sabe? Tem sido bem, bem interessante de verdade. E além disso, para a gente se preparar, né, a gente teve que fazer toda uma preparação também financeiramente. Então, no que diz respeito aos clientes, então, como é que a gente vai ter previsibilidade de receber X mil reais aqui, para estar rodando o City, para estar pagando nossas dívidas, para estar, enfim, de fato, deixando a operação funcionar. E como é que a gente pode também dar uma ajuda para os membros nesse período, certo? Além de capacitação, além de material, como é que a gente pode ajudar? A gente sabe que algumas pessoas vão ter dificuldades, sabe? Então, a gente já tinha um auxílio para o membro, mas cada vez mais a gente tem tentado deixar isso até mais amplo para o membro conseguir utilizar em vários cenários. Na verdade, a gente deixou completamente aberto isso. E a gente está tentando disponibilizar, de fato, financeiramente uma ajuda para as pessoas estarem continuando, sabe? Porque a gente entende que estar no EJ hoje é um privilégio, sim, mas a gente também não precisa fazer que as pessoas elas precisem pagar para estar dentro de um EJ, sabe? Pelo menos para fazer que elas funcionem por conta da EJ, a EJ dando um auxílio nesse sentido. E aí, trazendo o último pilar, o terceiro pilar, seria de fato o trabalho externo, né? O trabalho externo diz respeito a como a gente vai olhar para os nossos clientes. Então, como eu te falo para vocês, nossos clientes hoje não são clientes, são parceiros, certo? Estrategicamente, o City, desde o começo do ano, a gente tem pensado em manter poucos clientes, fazer vários projetos com cada um, mas não ter que desprender uma força muito grande em termos de prospecção, certo? Então, mantendo clientes grandes, clientes que sejam interessantes para a gente, qualificados, que sejam de acordo com nossos valores, com nossa estratégia, faz sentido estar trabalhando com eles, certo? Isso você vê como parceiro também. A gente está sempre na ideia de ajudar. A gente está sempre na ideia de estar crescendo junto, de co-construir o futuro deles e o nosso futuro, sabe? Então, assim, acho que as nossas estratégias de fidelização, que vêm desde o começo do ano, mas agora elas têm funcionado de uma maneira até mais forte, foram cruciais
para a gente ter resultados interessantes nesse período de crise. E, para tornar isso possível, a gente precisou estar passando e oferecendo valor a todo momento para nossos clientes, certo? Então, quando eu disse que a gente mudou a maneira de fazer nossos serviços, isso diz respeito também a como a gente passa valor para o cliente. Então, a gente não trabalha mais com entregas parciais, certo? A gente trabalha com entregas toda semana que oferecem muito valor. Então, toda sexta-feira ou toda segunda-feira, a gente senta com os clientes e enfim, alinha todos os pontos e tá bem junto mesmo, sabe? Para estar co-construindo as coisas. Isso quando os clientes, eles não querem participar das nossas reuniões diárias, que a gente também tá dando essa possibilidade, sabe? Uma coisa que é muito interessante é que, apesar da crise, ela tá complicando bastante a maioria das empresas, a maioria das pessoas, a contrapartida é que as pessoas estão com mais tempo também, normalmente. Então, elas conseguem estar acompanhando os projetos mais a fundo. Isso é muito bom, porque a gente consegue, de fato, estar mostrando que está fazendo coisas interessantes. Então, isso tem sido bem interessante para pensar também nos próximos passos, né? De como fidelizar esse cliente, de como deixar ele num funil de venda de próximos projetos. E, além disso, o interessante é falar sobre parceiros, né? Parceiros de fato agora. Assim, o City tem tido resultados muito legais esse ano, e muito disso de respeito aos parceiros. Então, por exemplo, o Centro de Informática, né, que é o centro onde a gente trabalha, né, de onde vem o City, a gente tem uma parceria muito forte com eles. E essa parceria não é só de a gente estar mostrando a marca deles e eles a nossa, é de co-execução, é de troca de figurinhas, é de troca de conhecimento, é de dar toques de brechas no mercado, de oportunidades, é de estar muito junto, sabe? Assim, eu gosto de dizer que tá na hora, mais do que nunca, de se unir. Trocar o ou, né, pelo i. E isso já é um convite também para vocês, sabe? Tipo, pô, a gente tem como construir tanta coisa interessante em rede. E como eu tenho visto isso também, sabe? Tipo, pô, é muito melhor você oferecer um serviço que seja muito mais completo para o cliente, que ataque o problema dele de ponta a ponta. E talvez você não consiga fazer isso sozinho. E no tempo que você não trazer outra pessoa, sabe? E além disso, quando você tem vários parceiros, você não precisa estar sozinho buscando oportunidades. Os teus parceiros estão buscando para eles e para você também, sabe? Então a rede é muito importante nisso. E a rede é J e a rede é mercado também, sabe? Hoje, acho que dos projetos que a gente fechou na crise, 2 deles foram indicações de um parceiro nosso, que é teoricamente um concorrente, que é exatamente uma empresa que faz exatamente a mesma coisa que o City, mas a gente é parceiro, sabe? A gente consegue trabalhar em nichos de mercado diferentes, oferecendo de uma forma diferente nossos serviços, mas se complementar. Isso tem sido bem interessante. E além disso, um outro biscoito que eu tenho que dar é para a parte de marketing do City, que tem sido, assim, sensacional. E a gente trabalhar, de fato, como a gente pode trazer esses novos serviços, novos produtos para o público, certo? Isso precisa de uma estruturação muito forte em termos de campanha, de produção de conteúdo e de criação de um funil de vendas muito, enfim, muito sustentável, sabe? Então a gente entende que hoje o City ele pode ganhar dinheiro de formas completamente diferentes que já ganhou. A gente pode ganhar dinheiro com produtos digitais, de fato, não só tá produzindo para outras pessoas, mas que tal para a gente, que tal tá intraempreendendo aqui dentro do City. Eu acho que essa é a chave, sabe? A chave de ouro. É estar trabalhando novidades a partir de um intraempreendedorismo. Assim, esse mindset que eu tô falando para vocês aqui é um mindset que a gente tenta passar todo dia para todo mundo que tá dentro do City, para que as pessoas venham trazendo ideias e venham trazendo oportunidades para a gente atacar diariamente, beleza? E além disso, essa época, né, é uma época de estar visível, né? De ter visibilidade, de estar produzindo conteúdo, de estar jogando a cara pro mundo. E isso eu falo em termos de empresário júnior, então de cada um de vocês, e ao mesmo tempo da EJ, certo? Da empresa júnior de cada um de vocês, que hoje é quase que super entrelaçado, sabe? Quando você produz conteúdo, você está se divulgando e você está divulgando também a sua empresa. Então é um ganha-ganha total, sabe? Isso possibilita enfim, a colocação, né, o brand awareness dentro do mercado, que vai te trazer com certeza resultados. É de passo em passo? Mas vai trazer resultado para você. E aí eu até trago um gifzinho que eu sempre gosto de trazer, que é o seguinte, você, sozinho, você consegue... imagina uma empresa como uma bolha, né? Você consegue crescer até certo momento. Se você tentar forçar mais, você estoura, certo?
Mas qual é a outra maneira dessa bolha crescer? É você incorporar outras bolhas para dentro de você. Então, é isso mais ou menos como a gente trabalha em rede, como a gente trabalha em parcerias. É a gente crescer junto, sabe? É trocar o ou pelo i e crescer todo mundo junto e enfrentar isso daqui, beleza? E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, em termos de número, quanto é que a gente conseguiu produzir nessa crise, né? Essa crise que eu levo em consideração do comecinho de março para agora, começo de abril, meio de abril já, né, meu Deus? Assim, a gente conseguiu faturar 150 mil reais em média. Inclusive, tem um pedacinho que nem tá no portal ainda. E a gente conseguiu fazer 7 projetos, sabe? E desses 7 projetos, acho que 4 foram projetos que a gente não faria antes. Foram projetos que vieram de ideias novas, projetos que vieram de concepções e de experimentações novas nesse modelo, sabe? Então, assim, foi um resultado que tá animando muito a gente, porque a gente sabe que é possível, sabe? E é isso aqui. Se eu quero que vocês tirem uma lição disso daqui, é que vocês precisam experimentar e que é possível, de fato, tá trazendo resultados bons nessa época. Inclusive, nossos resultados nessa época foram melhores do que em janeiro e fevereiro. Vocês vão ver depois, certo? E aí, trazendo uma perspectiva geral de como é que a gente está hoje. A gente está aí com um faturamento de 250 mil reais praticamente. E já executamos 16 projetos. Então, assim, tem sido muito interessante. Março, da crise, foi nosso melhor mês. Tem sido massa, de verdade. E é isso porque a gente está tentando, a gente está dando a cara a tapa e está trabalhando muito em cima disso, sabe? Então, assim, eu queria que vocês contassem também muito comigo, pessoalmente, contassem muito com o City também, para a gente estar construindo coisas juntos, para a gente estar buscando e vislumbrando oportunidades juntos, e a gente estar, de fato, transformando o mercado juntos, certo? E aí, obrigado, pessoal. Não sei se ficou rápido, mas eu estou aberto para qualquer dúvida. Não tô vendo o chat, posso ver, dar uma olhadinha agora. Mas muito obrigado, de verdade. Queria agradecer ao pessoal também da federação por ter me chamado, por ter chamado o City. A gente ficou muito feliz, de fato, pelo convite. E a gente espera ter conseguido agregar alguma coisa para vocês, beleza? Deixo meu contato e qualquer coisa, podem me levar o bench aí que eu respondo na hora. Boa. Muito obrigado, Ricardo. Acho que o pessoal realmente conseguiu pegar essa ideia de inovação que vocês estão tendo já há um tempo. E realmente, acredito que deve ter agregado muito para o pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa no chat. A gente tem um tempinho para algumas perguntas. E aí, logo depois, a gente vai rodar uma dinâmica com todos vocês, beleza? Vocês têm alguma pergunta? Daria para disponibilizar a apresentação? Claro, com certeza. Uhum. Bom, tem uma pergunta da Giovana. Como foi a consolidação dos squads? Certo, como foi a consolidação dos squads? A gente trabalha com o modelo de squads já há um tempo, Giovana. Mas a gente trabalhava só na área de desenvolvimento, certo? Só para vocês entenderem um pouquinho do organograma do City. Hoje a gente trabalha em cima de 2 grandes áreas. Então a gente tem uma área de soluções, que acho que é o similar, né? O análogo a projetos, na maioria das EJs, e a área de negócios. Dentro da área de soluções, a gente tem algumas subdivisões. Então, a gente tem a parte de desenvolvimento, a parte de produto e a parte de pessoas. E de design também, perdão. A gente trabalhava com squads só na parte de desenvolvimento, né? Então, os squads de desenvolvimento. Hoje, a gente trabalha com squads em todas as áreas e, de fato, a gente tem um Scrum Master para cada squad para estar trabalhando projetos, seja internos, seja externos, enfim, em cima da metodologia ágil que a gente utiliza, que é o Scrum, certo? Então, basicamente, o que a gente tem feito é só expandir uma premissa que já existia dentro de uma área para todas as áreas, e tem sido bem interessante. Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que ficou meio raso, mas qualquer coisa a gente pode trocar uma ideia mais profunda depois, pode me contatar, beleza? Legal. O Chave, da Líder, pergunta: como é o organograma de vocês? Certo. O nosso organograma é o seguinte, como eu tinha falado, né? A gente tem 2 grandes áreas, que são soluções e negócios. Dentro de soluções, a gente tem as meninas de design, o pessoal de produto, o pessoal de desenvolvimento, que é software mesmo, e o pessoal de pessoas. Pessoas era uma área separada, a gente incorporou para dentro de soluções nesse ano, porque 90% das pessoas do City estão dentro de soluções, certo? Então, a gente entende que é melhor eles ficarem em contato mais próximo com a área de soluções. E na área de negócio, a gente tem subdivisão de comercial,
marketing e financeiro, beleza? A nossa área de comercial hoje é muito enxuta, para vocês terem noção. Eu, como presidente, tenho vendido também, mas fora eu, a gente tem um gerente de contas, que é Pedro, e, enfim, a gente está tendo que dar conta disso, sabe? Mas tem sido bem, bem legal. E a área de marketing, a gente tem hoje 3 pessoas, isso, fora a diretora, Giovana. Boa. E a Ayla, da Sirius Biotech, pergunta como funciona a estratégia financeira e o auxílio para os membros? Legal. Nossa estratégia financeira que a gente tem feito é o seguinte, como esse período todo está sendo muito conturbado para todo mundo, e eu digo assim, em termos de mercado, a gente tem flexibilizado bastante as formas de pagamento, certo? Inclusive, uma dica bem legal para vocês darem como gatilho de fechamento de projetos. Mas, para fazer isso, a gente precisa de uma previsibilidade, né? Para a gente manter a operação do sítio rodando. Então, o que acontece? A gente tem feito toda uma previsão das entradas e saídas do City, quinzenalmente, né, na realidade, de mês, perdão. E a partir disso a gente tem tentado entender como é que a gente pode, de fato, direcionar nossos investimentos. Então, o auxílio do membro é um desses investimentos. A gente trabalha hoje com um valor me fugiu a cabeça agora, o valor do auxílio, perdão, mas a gente trabalha mensalmente com esse valor. A gente tem um cartão de débito que, se não me engano, é BPP, que é Brasil Pré-Pago, e essas pessoas podem utilizar nesse período de crise em qualquer coisa, certo? Então, a ideia é que seja só, nesse caso, assim, uma ajuda para estar trabalhando e para estar se mantendo nesse período de crise. Legal. E a última pergunta que eu vou colocar aqui, gente, depois, acho que até, Ricardo, se você puder ficar na dinâmica, vai ser bem legal, porque a gente vai trazer alguns problemas e se você puder trazer alguns insights vindos da CIT, seria legal. A Luísa pergunta, como vocês capacitaram tão rápido os membros para realizar novos serviços? Boa pergunta, Luísa. Assim, essa parte de capacitação tem sido muito, muito importante, mas eu vou ser até sincero contigo. Esse movimento é um movimento que a gente está tentando trazer de inovação, experimentação, desde o início do ano, sabe? Então, a gente teve que dar uma acelerada muito grande por conta desse período, mas já era uma coisa que a gente estava em mente. Então, o que tem ajudado muito a gente tem sido as mentorias. A gente nem tem em todas as áreas ainda, mas em algumas áreas específicas tem ajudado bastante, que é, de fato, uma pessoa externa trazendo referências para essas pessoas, certo? Então, quando a gente está elaborando um serviço, a gente vai dizer, olha, a gente precisa aprender isso, certo? Quem é que, de fato, pode nos ajudar a consolidar esse conhecimento? Aí eu trago uma pessoa e essa pessoa vai estar acompanhando esse squad também com uma visão externa, certo? Além disso, cada squad tem uma pessoa coordenando de fato. Então, essa pessoa, que a gente chama de praticamente um líder técnico, ela tem o papel de estar também, principalmente, trazendo referências de conteúdos e maneiras que a gente pode evoluir diariamente para essas pessoas, sabe? Então, é uma coisa quase que sistemática e a gente está sempre se capacitando e sempre melhorando para alterar e evoluir nossos serviços e nossos produtos.